Muito bem, eu sou o Guilherme Moto Relax e vamos falar hoje aqui sobre as concorrentes da Meteor 350, porém concorrentes lá na Índia, né? Todos sabemos que a Meteor não vai ter concorrentes diretos aqui no Brasil. Ela vem aí para ocupar um vácuo nas motos que alguns chamam de Custom, outros chamam de Retro, ou Classic, ou New Classic, ou então qualquer outra denominação aí em relação a uma aparência não tão modernosa aí como as motos japonesas que a gente mais conhece e convive aqui no Brasil. Então vamos conhecer algumas das principais concorrentes da Meteor na Índia e quem sabe ficar torcendo aí para que essas marcas também ousem um pouco mais, tenham um pouco mais de coragem, né? E tragam essas motos aqui do Brasil. É uma coisa meio difícil de acontecer. Há algumas iniciativas que começam e não dão em nada, mas vamos conhecê-las aí e quem sabe com a nossa torcida, pelo menos uma ou duas delas cheguem aqui no Brasil para concorrer com a Meteor. Já vamos começando aqui com a Honda Highness, né? A Honda CB350 Highness, a queridinha de muita gente que navega pelos sites indianos. Vamos a algumas características técnicas dela aqui, enquanto a gente vai vendo as belas imagens dessa bela moto, né? Ela tem um aspecto bem retrô das CBs aí que a gente bem conhece da história. A cilindrada dela é 348 cc, o motor aí é refrigerado a ar. Cavalaria dela 21 cavalos, torque de 3, muito próximo aí da Meteor 350, um câmbio de 5 marchas, um peso em ordem de marcha de 181 quilos, a distância ao solo, que é uma coisa importante, 166 milímetros, um pouco mais baixo aí que a Meteor 350, o entre-eixos aí de 1.441 milímetros, mais conhecido como 1,44 m, os discos de freio da frente 310 milímetros, um pouco maior do que a Meteor. Já os freios de trás, um pouco menor, 240 milímetros de disco. Pneus 190-19 da frente e 130-70-18 atrás. Tanque de combustível, capacidade de 15 litros. O que deve daí dar uma boa autonomia, bem equivalente à da Meteor aí, que chega a mais de 400 km com folga. Próxima concorrente é a Benelli Imperiale 400. Ela tem 374 cc's, um cilindro apenas, né? Todos aqui com um cilindro apenas, também refrigerada a ar. Na cavalaria, a mesma coisa que a Honda Highness, 21 cavalinhos, só que aqui a Honda Highness é a 5.500 RPM, já a Benelli aqui a 6.000 RPM, esses 20 cavalinhos, né? A potência máxima dela. Torque de 3 kgfm a 3.500 RPM e um câmbio de 5 marchas. A gente pode ver pelas imagens aqui que ela tem um visual bem classicão mesmo, né? Uma coisa que reforça o visual clássico dela é o banco do piloto aí com molas, como a gente vê nas nossas queridas Classic 500. Mas traz bastante modernidade no painel, um painel muito bem iluminado, uma partezinha ali analógica e outra digital. O peso dela é de 205 quilos, distância ao solo mais baixa ainda que a Honda Highness, 165 milímetros, entre eixos praticamente igual ao da Highness, né, um pouquinho maior que a Meteor 350, de 1,44 m, disco dianteiro de 300 milímetros, traseiro 240, um pouquinho menor do que o da Meteor. Suspensão de todos aqui são telescópica, inclusive da Meteor 350 também, com dois amortecedores atrás. Os pneus da Benelli Imperiale 400 é 190-119, igual ao da Highness, e um pouquinho maior aqui no traseiro, 130-80-18. E o tanque de combustível, 12 litros, também o menor tanque entre todas as motos que a gente está usando neste comparativo. Bom, e aí chegamos à concorrente Java, né? Eu vou mostrar dois modelos aqui. Essa é uma marca que pessoalmente eu gosto bastante, acho o visual das motos da Java bonitos, né? Bem clássicos também. E aí tem um outro modelo aqui, além dessa Java 42 ou Jawa 42 aqui, tem a Java Perak, que é uma bobber muito bonita, a gente vai ver aqui no final do vídeo, que meio que alguns colocam aí também como uma concorrente da Meteor, apesar de ter umas características bem específicas de uma moto bobber, né? Mas começando aqui com a Java 42, que a gente vai chamar assim neste vídeo, ela tem 293 cc's e entre todas é a única que é refrigerada a líquido, né? Ela tem um radiadorzão aí na frente do motor. É a mais forte entre todos aqui em termos de potência, ela tem 27 cavalos arredondando aí, porém mantém aí o mesmo torque de todas as outras concorrentes, incluindo aí a Meteor 350 em torno de 3 kgfm metro. E uma coisa interessante é que é a única aqui que tem 6 marchas, um câmbio de 6 marchas. Peso da Java 42 é 172 quilos, uma distância entre eixos menor entre todas as motos aqui, de 1
369. Os freios da frente têm um disco de 280. Quanto aos freios traseiros, ela mostra duas medidas aqui, um por um freio a tambor e outro a disco, então ela deve ter essas duas versões. A versão com tambor é 153 milímetros e a com disco é um disco de 240 milímetros. Os pneus da frente 90, 90, 18, os de trás 120, 80, 17 e o tanque de combustível aí é de 14 litros. Eu gostei muito do desenho da moto aqui, ela tem alguns detalhes um pouco mais modernos, mas o visual no geral dela é bem classicão, como pelo menos eu gosto. E a Java aí seria uma ótima pedida se resolvesse, criasse coragem e viesse aqui para o Brasil. Talvez encontrasse aí um bom nicho de mercado para vender essas motos que pelo menos para mim são muito bonitas. E agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a Java Perak. Perak, pelo menos, é a pronúncia de alguns vídeos indianos. É uma moto 100% bobber, pelo conceito que a gente conhece bem de uma moto bobber, né? Ela é muito parecida aí com a Bonneville Bobber 1200 da Triumph. Claro que ela deve ser um pouco menor do que a Bobber da Triumph, mas uma moto muito bonita aí. Alguns colocam ela como concorrente da Meteor no mercado indiano, outros não colocam, mas é uma moto bem interessante para quem gosta desse estilo. Ela tem uma cilindrada de 334, a cavalaria dela é de 31, o torque máximo dela aí fica também na casa dos 13 e poucos quilos, monocilíndrica como as outras, né? Também como a outra Java 42, ela tem refrigeração líquida, tem um câmbio de 6 marchas, diferentemente aí dos outros modelos da Honda, Benelli e da Royal Enfield, um tanque com capacidade de 14 litros, as Bobbers aí sempre com um tanque não tão grande, né? A distância entre eixos é um pouco maior do que as outras motos que a gente citou aqui neste vídeo, 1,49 m. O peso dela 175 kg, os pneus 100, 90, 18 na frente e 140, 70, 17 atrás. Disco dianteiro de 280 milímetros e o traseiro de 240 milímetros. Uma moto, pelo menos para mim, muito bonita. A Java tem umas motos que me agradam bastante e fica sempre aquela sensação, né, de que o mercado brasileiro seria muito mais feliz, né? Nós poderíamos ter aqui muito mais marcas no Brasil. Se a gente não tivesse uma legislação aí tão draconiana, como alguns chamam, poderíamos aí, quem sabe, ter numa mesma concessionária uma Java de um lado, uma Royal Enfield do outro, uma Benelli e outras mais. Por enquanto, nada indica que essas motos estão chegando aqui no Brasil, essas concorrentes que a Meteor tem lá no mercado indiano, mas não custa manter a esperança aí e esperar que esses executivos dessas marcas criem coragem, né, e sejam um pouco loucos também para vir aqui para o mercado brasileiro, enfrentar toda a nossa burocracia e nos fazer muito felizes. Trouxe aqui um pouquinho dos concorrentes da Meteor 350, dá para notar aí que em termos de características, né, de especificação de motor, cavalaria, torque, etc., são todas muito parecidas. Então uma coisa bem interessante perceber é que parece realmente que tem uma tendência aí nessas motos entre 350 a 400 cilindradas de manter uma cavalaria que para nós é considerada baixa, né, em torno de 20, no caso aqui da Java 27 cavalos, apesar de um torque aí em torno de 3, que não é um torque ruim para esse tipo de moto, né? Mas são configuração de motores aí que proporcionam passeios bons, né, uma tocada boa, sem altas velocidades, para quem aí se acostuma a esse tipo de pilotagem. Quem deixar um like vai ajudar bastante o canal aí. Se você não é inscrito, se inscreva para ir acompanhando aqui o assunto todo aí que envolve o lançamento da Meteor. E depois dela lançada aqui, a gente vai acompanhar muitos testes. Vamos ver exatamente do que essa moto é capaz e se ela realmente veio aqui suprir um vácuo do mercado que a gente tanto gostaria que tivessem outras motos mais. Era isso, amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.